Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, eu tô aqui hoje para falar de um tema quentíssimo, na verdade, né? Um tema que sobre uma notícia que saiu ontem em vários noticiários diferentes e tal, né? A respeito de uma nova ameaça que está surgindo aí com relação às vacinas, que está sendo produzida em diversos sentidos, e eu quero abordar um pouquinho isso com vocês hoje, com relação às vacinas que agora estão saindo da Covid-19, né? Lembrando que nós ainda estamos no meio dessa pandemia, aqui no Brasil os casos estão estourando, então se você puder ficar em casa, por favor, fique em casa. Se não puder, use a máscara, use o álcool em gel, enfim, para a gente tentar conter, né? Aqui em Curitiba os hospitais já estão lotados e em outras cidades do país também isso está acontecendo, né? Então, um momento de atenção e um momento também de início de uma tensão muito importante, porque a partir do momento em que vai se produzindo os primeiros insumos para essas vacinas que estão alcançando, né, de uma forma ou de outra, esse tipo de... Eles estão tendo esse alcance, né, dos valores mínimos ali necessários para que elas possam ser efetivas, e a partir do momento que elas começam a ser compradas por vários governos ao redor do mundo para serem usadas, né, a gente vai começar a enxergar uma certa tensão que vai sendo construída. Não sei se vocês viram, mas hoje é dia 4 de dezembro, né? Estou gravando esse vídeo no dia 4 de dezembro. Ontem, dia 3, teve um anúncio da IBM, né, de uma grande empresa de informática, sistemas, lá dos Estados Unidos, a respeito de uma nova ameaça que poderia surgir com hackers, né? Essa não é, com relação às vacinas, essa não é a primeira denúncia que surge com relação a tentativas de invasão de sistemas ou golpes que vão se dando na internet, né? A gente viu aqui vários golpes no Brasil, por exemplo, aí mais no sentido de crime mesmo, né? Por causa do momento em que a gente vivia, né? De se adaptar ao home office, do aumento do volume de compras online e tudo mais. Mais recentemente, né? A clonagem de números de celulares e tudo mais. Mas há 4 meses atrás, houve também um documento britânico que acusava hackers, principalmente da Rússia, do Irã e da China, de tentarem entrar nos sistemas de informática, né, britânicos, ou americanos, ou canadenses, né, de empresas ou instituições governamentais que tivessem, universidades também, que tivessem desenvolvendo pesquisa com relação a essas vacinas, né? Só que há uma diferença com relação ao anúncio que foi feito pela IBM ontem, e que traz aí uma questão geopolítica bem interessante de segurança internacional e de política internacional. Esse vídeo eu até nem sei em qual playlist a gente vai colocar, provavelmente em todas, porque na verdade a preocupação agora se torna um pouco diferente. Antes, a preocupação existia com o desenvolvimento das pesquisas e com uma certa vulnerabilidade dos sistemas cibernéticos que eram utilizados para compartilhar essas informações, né? Então, com o envio de e-mails, com a produção de conteúdo, com o uso do Excel, enfim, né? Tem um caso clássico lá no Reino Unido que uma decisão governamental acabou sendo prejudicada e descobriu-se depois que o erro foi porque acabou a planilha do Excel. Então, assim, tem várias questões que vão sendo levantadas, né, com relação à atuação e o uso desses sistemas que nós estamos fazendo, né? Eu falo aqui para o notebook do lado do desktop com o celular aqui por perto. Então, esse uso cada vez maior da internet vai levantando algumas preocupações. A preocupação de agora, ela é um pouco diferente, né? Ela continua sendo com relação ao uso de internet, ao envio de e-mails, principalmente, por pessoas tentando se passar por empresas de produção de vacinas na China, na Rússia e também no Irã. É engraçado que mudam os países, mas a gente está enxergando aí a formação de um bloco do Atlântico Norte, né? Não uma OTAN, mas um eixo do Atlântico Norte entre uma Grã-Bretanha fora da União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, né? Eles vão se revezando nessas acusações e nessa preocupação, né? E agora a denúncia veio pelos Estados Unidos, pela IBM e pelo Departamento de Segurança Nacional. Hoje, a preocupação é com
as inúmeras empresas que vão participar do processo de transporte, tanto das vacinas quanto dos insumos que são necessários para a sua produção. A gente sabe que aqui no Brasil, um dos debates que estão acontecendo é justamente com relação às condições necessárias para a produção dessa vacina e aquilo que se torna necessário, né? Então, existem algumas vacinas que já estão desenvolvidas, mas que o governo brasileiro está, de uma forma ou de outra, rejeitando, porque não tem os refrigeradores que demandam que os insumos para essas vacinas, não lembro, acho que é para os insumos ou para elas mesmas, permaneçam a menos de 70 graus negativos ou a menos de 80 graus negativos. Isso nos faz lembrar que não é só a produção dos insumos ou da vacina em si, mas existe toda uma cadeia logística necessária para realizar as entregas, né, que vai ser feita por empresas privadas, que podem sim estar sujeitas a tentativas de golpes, além de terem, principalmente, tanto de golpes, né, de serem enganadas por pessoas tentando se passar por empresas que estão desenvolvendo vacinas, né, mas também que podem sofrer invasões aos seus sistemas informáticos, dando acesso de uma forma ou de outra a seus dados sigilosos e internos obtidos, deixando claro o rastro das vacinas, né? Potencialmente sendo insumo, para que a gente use aqui uma palavra da moda, para disputa geoeconômica entre os países ou o oferecimento por parte de empresas privadas de propostas comerciais mais competitivas para a realização desse transporte. Trata-se, nesse caso, de uma preocupação com aquilo que a gente chama de cold chain, ou rede de frio, ou o termo que eu mais prefiro, a cadeia frigorífica, né? Ou seja, toda a cadeia logística que se destina ao transporte de materiais químicos ou biológicos que precisem de uma forma ou de outra de uma refrigeração para sua produção. A gente está falando aí de alimentos, frutos do mar, comida congelada, mas também de filmes fotográficos, produtos químicos e, no caso aqui em discussão, dos produtos farmacêuticos que dependem dessa refrigeração para poderem chegar no lugar onde eles, né, vão ser consumidos. Mas qual que é a grande questão aqui? Para a gente escapar um pouco da discussão logística, eu indico, inclusive, o Comex Faz, é um perfil no Instagram que faz uma discussão muito legal entre relações internacionais e logística, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Vou colocar aqui na descrição o arroba. Porque para nós, a principal questão é uma discussão geopolítica, né, de segurança internacional. Então é interessante notar que foi o executivo da IBM, o Nick Rosman, que assumiu o papel de porta-voz dessa questão nos noticiários mais diversos, né? Principalmente nos Estados Unidos. Inclusive, isso se dá em razão da fama da IBM enquanto empresa informática relevante no mundo. É interessante a gente perceber que quando a gente fala da vacina americana, a gente fala da vacina da Pfizer. Quando a gente fala da vacina britânica, a gente fala da vacina de Oxford. Mas raramente a gente fala da vacina do Instituto Galameia, na Rússia, ou da Coronavac, né? Quando a gente fala da China, a gente chama de vacina chinesa e vacina russa. É uma forma, né, de você colocar aí uma confiabilidade por serem empresas privadas ocidentais muito conhecidas e você não atrelar, né, toda essa discussão sobre ideologia e tal. É mais fácil você falar mal da vacina chinesa do que a vacina de Oxford, da Universidade de Oxford e tudo mais. E essa construção, ela é muito importante, o que faz com que esse vídeo também vá para a playlist de geopolítica das emoções, porque é uma discursividade muito importante. Bom, isso parece decorrer do fato de que a IBM, que geralmente a gente relaciona, né, com grandes sistemas de informação, é uma empresa que tem no seu DNA o trabalho conjunto com governos e estados para obtenção, análise e registro de dados nesses mesmos sistemas informáticos de informação e de dados que ela constrói. A partir de 1933, por exemplo, assim como uma série de outras empresas americanas, a IBM trabalhou na Alemanha nazista e proveu dados ao regime totalitário daquele período, né? Hoje, em que pese o Nick Rosman tenha aparecido como porta-voz, esse anúncio vem em conjunto com o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é a entidade responsável por pensar as ameaças e circunstâncias que podem apresentar perigos à manutenção do estilo de vida americano como ele existe hoje. Então, o Nick Rosman aparece porque ele é a cara da empresa, mas esse anúncio é conjunto com o governo americano. Aparece aí para nós uma questão bem importante geopolítica de instrumentalização.
Bom, esse departamento em específico surgiu em 2002, como resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, né, do ano anterior. Esse departamento começou o seu trabalho, justamente em razão disso, principalmente ligado à prevenção de ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, buscando reduzir a vulnerabilidade e os danos, assim como uma recuperação social econômica num eventual ataque que venha a acontecer. Né? Ele fez um giro na segurança nacional americana, que antes era muito pautada na ideia de defesa. Né? Então, existe, por exemplo, a ideia de defesa nacional nos Estados Unidos, né, que seria a defesa do território dos Estados Unidos, enquanto que defesa seria um termo, né, um pouco mais amplo na teoria política americana, e no caso da segurança nacional, né, Homeland Security, trata-se de uma questão mais territorial, né, mais próxima, de olhar para o território como fonte de ameaças também à estabilidade econômica e política dos Estados Unidos. E é justamente assim que surgiu o primeiro grande escândalo do Departamento de Homeland Security, que foi o escândalo da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, que espionou o mundo todo, né? A Angela Merkel, a Dilma aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff, né? Que foi apresentada por meio da denúncia do Edward Snowden, né? Que apresentou um fato muito importante. Gradualmente, o Departamento de Segurança Nacional, ou a Agência Nacional de Segurança, né, e o Departamento de Segurança Nacional, foram se tornando o centro das decisões geopolíticas dos Estados Unidos. Uma vez que já lá na lei da criação dessa instituição, se previa que o departamento deveria garantir que a segurança econômica dos Estados Unidos, de forma geral, não fosse prejudicada por esforços, atividades e programas que se dedicassem à segurança nacional. Ou seja, haveria que se dar uma resposta na promoção econômica dos Estados Unidos. E isso acabou trazendo para a agenda econômica algo que se tornou mais visível na guerra comercial do Donald Trump contra a China. Essa agência, portanto, se tornou, depois de décadas no debate dentro dos Estados Unidos, também é responsável por investigar e buscar bloquear a relação entre tráfico de drogas e atividade de terroristas, o que daria, assim, um capítulo à parte aqui para a América do Sul. E se vocês quiserem que a gente fale sobre isso aqui na nossa região, avisem aqui nos comentários. Vou aproveitar também para lembrar vocês de não esquecerem de curtir esse vídeo, de compartilhar se vocês gostarem e de avisarem para a gente se gostaram ou não, se gostam ou não do conteúdo que a gente está provendo. Vocês estão vendo que eu não estou me dando muito bem com cortes, né? Mas tudo bem, a gente vai tentar continuar. Então, para e encaminhar aí para a nossa finalização, qual que é o ponto importante? Os Estados Unidos, não apenas com o Departamento Nacional de Segurança, não apenas com a Agência Nacional de Segurança, mas com uma série de legislações, depois do 11 de setembro, conseguiu realizar uma proeza que nenhum outro país tinha conseguido. Como dizem o Michael Hart e o Antônio Negri no Império, eles conseguiram ter acesso ao mundo todo. E como que eles fizeram isso? Como que os Estados Unidos conseguiram ter acesso ao mundo todo? Né? A gente tem duas vertentes aí. A primeira vertente é a expansão dos dados, né, que a gente utiliza nos notebooks, nos desktops, agora nas TVs, nas geladeiras, nas máquinas de lavar, nos celulares, enfim, que é a formação, né, dessa quantidade de dados via internet, que a gente, de acordo com o aprofundamento, né, de uma forma ou de outra, do uso desses mecanismos de internet na sociedade. Né, isso lá já a partir de 2001, né, mas cada vez mais avançando à medida que, por exemplo, o smartphone surge em 2007, e a gente vai ter um avanço aí, principalmente na década de 2010, dos acessos à internet, né, Wi-Fi, cabo, fibra ótica, etc., que vão surgir nesse período. Por outro lado, eles conseguiram reunir uma quantidade absurda de informações sobre a economia dos outros países. Então, por um lado, eu obtenho informações sobre o cotidiano das pessoas, e por outro, eu consigo obter uma quantidade absurda de informações sobre a economia de outros países, como funciona. E aí tem um exemplo muito interessante, que é a lei contra bioterrorismo, que parece não ter nada a ver com essa discussão das vacinas. Mas vejam, a lei contra bioterrorismo, promulgada em 2002 lá nos Estados Unidos, demanda que qualquer empresa que queira exportar produtos agrícolas para os Estados Unidos dê
todas as informações de toda a sua cadeia produtiva para as autoridades americanas. Um tipo de informação que seria muito difícil de obter e demandaria muita mão de obra de diplomatas em diversos países do mundo. Então vejam, se por um lado a gente tem a decodificação dos indivíduos por meio dos algoritmos que eles mesmos vão gerar, por outro lado, a gente tem demandas jurídicas que os Estados Unidos vão impor para a entrada, principalmente de produtos e serviços, no seu território, que fazem com que as empresas tenham que dar informações sobre si. Recentemente, acho que uma coisa de 1 ano, 2 anos atrás, surgiu a informação de que para obter um visto americano, as pessoas teriam que dar todas as informações, incluindo as senhas de acesso das suas redes sociais, né? E aí fica a questão, né? Se você quiser, você vai ter que dar todas essas informações. Se você quiser exportar para os Estados Unidos, você precisa dar todas as informações de toda a sua cadeia produtiva para que se garantisse, né? Não julgando aqui o mérito da questão, mas a consequência intencional ou não intencional, que é dando todas as informações sobre todas as empresas envolvidas no transporte desses alimentos para o setor americano. Há que se fazer uma pesquisa sobre o impacto disso aqui no setor agrícola brasileiro. Bom, o aviso co-patrocinado pela IBM sobre os hackers da vacina fala especificamente que esses hackers assumiriam a fachada de empresas russas e chinesas para falar com empresas, como eu já disse, né, ao longo da cadeia frigorífica, de forma ou a dar um golpe ou acessar informações das empresas americanas. E aí surge novamente a disputa geopolítica entre Estados Unidos de um lado, ou esse bloco, né, do Atlântico Norte, e a Rússia e a China por outro, a respeito, por exemplo, do 5G, das redes sociais, do uso de celulares e que tais, né? Na verdade, trata-se da oportunidade de obter ou perder acesso a informações sobre outros espaços. Nos termos do James Scott, no seu livro Seeing as a State, trata-se de se tornar incapaz de poder governar de longe, um dos princípios do império, né? A ideia de império é justamente esse governo de longe, que não precisa se exercer a toda hora ali de forma direta, que o seu comando vai ser emitido e será cumprido mesmo a uma grande distância espacial. Bom, por que né, se trata de se tornar incapaz de governar de longe? Bom, esses espaços, a Rússia, a China, deixam de ser legíveis. Ou o seu território passa a ser legível para outros agentes, a quem você não quer dar essa informação. E, portanto, por exemplo, se a gente for falar nessa capacidade de ilegibilidade, né, de tornar o território mais opaco, um outro território mais opaco para si, deixa-se de dar as condições para economizar, né, no termo vulgar, aí, tanto na busca de informações como na ação estratégica para mudar alguma tendência. Eu não sei como agir de forma cirúrgica. Já nos termos do Jean Gottman, um geógrafo que eu gosto muito, trata-se no fundo de uma luta geopolítica pela acessibilidade a esses espaços, visto que a teoria geral da globalização previa que as redes de internet tornariam o mundo mais acessível e, portanto, mais legível por todos, mas que, na verdade, concentrou-se esse esforço nos Estados Unidos. A questão das vacinas, portanto, encontra-se no espectro dessa grande disputa em torno tanto de redes técnicas como de redes de comunicação, que é um tema tão caro à geopolítica e à segurança internacional. Bom, gente, se vocês gostaram, de novo, né, curtam esse vídeo, falem pra gente o que vocês acham desse tema, se vocês concordam ou não concordam, deixem aqui nos comentários e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Até mais e um abraço!